coloquei aqui já. Aqui tá dando certo ainda? Tá dando certo. Então, assim, você viu que a Letícia está muito longe de pegar. Então, você procura for tirar a máscara. E ficar mais aqui perto. É aqui. Então, eu vou te dar um toque lá. Porque você tem que colocar ele aqui. Melhor ainda. Tá com jeito? Tem. Você tira aí. Ele tem um ganchinho aqui. É. Esse aqui não é nada mesmo, não é nada mesmo, só esse aí. É som de baixo? Não. Só esse Só aqui. esse aqui. É. Esse que tá. Esse que tá. É, você se encaixou direito também, não. Você não encaixar direito lá. Ah, tá. Esse aqui é outro dele, né? Ele comprou até assim, mas depois no carro. Como é que chama esse aparelho que vai comprar? Comprou, ele chegou. Ele trouxe aqui fazer o teste. Ele tá bem agarradinho. Ele pode tirar aí. Tem mais fita aí? Que às vezes é bom o palestrante fazer isso. É. Assisto a palestra por exemplo, ele tem, sabe? Ele põe na camisa. E o som é perfeito. Esse negócio é muito bom, mas vai funcionar. Vamos ver. Sabe que negócio de pegar aí? Fixou. Fixou, né? Fixou. Se der certo, vai ser ótimo. Aí, Eu pensei que era aqui. não, não tem nada a ver. Aqui mesmo. Isso aí mesmo, isso é de ouvido. Beleza.
noite, pessoal. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Vamos fazer a nossa oração inicial desta noite, para que a gente possa deixar lá do lado de fora todas as preocupações do mundo físico, do mundo das aparências, daquela correria do dia a dia, e que deixamos aqui dentro somente aquelas aspirações mais sublimes, que as energias positivas, os espíritos desta casa, sob a orientação do patrono, Dr. Bezerra de Menezes, possam nos auxiliar nesse estudo tão iluminado que é das palavras do Mestre Jesus. Vamos pedir então que o nosso anjo da guarda, aquele espírito que está mais próximo de cada um, possa nos intuir e nos conduzir para o caminho reto, em direção ao Salvador. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, dê bons conselhos e boas inspirações. Que assim seja, graças a Deus. Vou pedir uma caridade ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, que me reportem como que está o áudio, a qualidade do áudio, por gentileza. Mais alto. Mais alto? Eu vou tentar falar um pouco mais alto, tudo bem? Pessoal, então boa noite a todos, espíritos encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Que o Mestre Jesus, que sua luz imperecível, que nunca se apaga, como diz Emmanuel, pode nos conduzir nessa noite de hoje, nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade nesta obra tão luminosa que Kardec nos deixou pela codificação. Nós vamos trabalhar hoje, acho que eu vou segurar, vai ser melhor. Assim fica melhor se eu segurar o fone. Nós vamos trabalhar hoje o item bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, do item 1 ao 5. E Kardec, ele separou bem do início desse capítulo o item injúrias e violências. Então ele vai trabalhar essa questão mais próxima do ser humano, que está arraigado em nosso espírito, em nossa alma, quando a gente não consegue se conter a um momento de dificuldade, que a gente tem o ímpeto de responder à pessoa que nos agride, que nos fere, a gente não consegue se segurar. Faz parte da natureza humana ou da natureza do espírito? É isso que a gente vai ver hoje. Mas antes, nós vamos ver o contexto que Kardec utilizou, porque ele usou 3 passagens bíblicas, 3 enxertos do Evangelho, que é Mateus capítulo 5, versículo 5, também um capítulo 5, versículo 9, e mesmo capítulo 5, versículo 21 e 22, e que ele vai trabalhar as bem-aventuranças, que veio do Sermão da Montanha. E o que vem a ser o Sermão da Montanha? Nós podemos entender como a síntese, todo o contexto da Boa Nova que Jesus nos trouxe está ali. Ele, quando reúne os seus discípulos, sobe a montanha e lá no topo dela, ele vai trazer mais um conteúdo luminoso para todos nós. A semelhança de Moisés, quando sobe no Monte Sinai e traz o Decálogo. Então é uma analogia bastante interessante. Jesus precisa se elevar para trazer a síntese da Boa Nova. Todas aquelas bem-aventuranças que vêm ser, como diz Emmanuel, lá no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, o colar de pérolas
de luz. Todas as passagens bíblicas, todas as passagens que Jesus nos trouxe, as suas parábolas, o seu ensinamento, os seus ensinamentos, são cada uma representada por uma pérola desse colar. Mas o Sermão da Montanha, ele é aquele fio de ouro que liga cada pérola. É o que congrega, é o que une, é o que dá contexto, é o que dá o entendimento perfeito do que Cristo veio trazer para nós. E Kardec ele vai usar o do item 5, apenas 2 sermões, apenas 2 bem-aventuranças, o item 5 e o item 9. Mas, se nós formos ver o que significa antes uma bem-aventurança, porque há traduções bíblicas que vai trazer felizes aqueles ou bem-aventurados aqueles. Na Bíblia que eu utilizo, traz felizes, mas aqui vem bem-aventurados. Bem-aventurados ou felizes, nesse contexto, ele vem do grego makarion, que também está unido ao hebraico asrel, que quer dizer um movimento, uma atividade constante, que é que o espírito se empenha para chegar ao reino dos céus, para a sua evolução individual. Então, as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, ele é um movimento, ele é ação, ele é atividade. E há muitos estudiosos que trabalham cada bem-aventurança como uma escada, como uma escala a ser seguida, a ser trilhada, a ser subida. Então, a primeira bem-aventurança, ela é qual? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também os humildes, bem-aventurados os humildes, ou felizes os humildes. Por quê? Porque para você conhecer alguma coisa, estudar alguma coisa, estar disposto a aprender, você tem que ser o quê? Humilde. Assim como Sócrates disse, só sei que nada sei. Porque se você, no ímpeto do seu orgulho, acredita que já sabe tudo, então não precisa você estudar mais nada, não precisa você fazer um curso, fazer uma faculdade, ou pegar um livro para ler, você já sabe tudo. Então a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, é a primeira escada que dá start, o início para as demais. O coração humilde, ele está apto para subir ao segundo degrau, que é o bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Ou também felizes aqueles que são resignados. A resignação, o choro, é daquela pessoa, que Jesus está querendo dizer aqui, que ela entende o seu sofrimento e ela não luta contra ele. Ela entende porque ela sofre. Ela entende a causa e efeito, a lei de causa e efeito. Então ela é resignada. Ela não está aceitando de estagnação o que acontece com ela, mas ela entende o sofrimento que ela está vivendo e vai para frente para poder sair daquele estado e melhorar-se como pessoa e como espírito. Resignado que está, o espírito está apto para ir para a terceira escada, que Jesus traz como bem-aventurados os felizes, os mansos ou pacíficos, dependendo da tradução, porque receberão a terra em herança. Essa passagem é uma que Kardec trouxe para ele comentar a parte de injúrias e violências. Pacíficos no sentido da pessoa que não responde a uma dificuldade ou a uma agressão. Está mais para o sentido de inércia. Ele sabe que ele está sofrendo uma prova, ele segura para responder, mas ele não deixa subir a cabeça. Ele é um pacífico, ele é um brando, ele é um manso de coração. E ele vai receber a terra no sentido de, que herança que é essa que Jesus traz? Pois eles herdarão a terra de regeneração, ou o mundo ditoso,
para o qual nosso planeta está apto a evoluir. Aqueles que não são mansos, que não são pacíficos, que não são brandos, que explodem por qualquer motivo, cuja ira, a revolta e a cólera são seus combustíveis, eles não podem ficar no mundo regenerado. Temos exemplo do sistema de Capela, os capelinos, que já estavam no processo regenerativo, indo para o mundo ditoso. O que aconteceu com eles? Eles tiveram que vir para a terra. Jesus, que também é o governador lá, por meio da sua misericórdia, deu uma segunda chance para todos. Segunda, terceira e quarta, nós sabemos que nós sempre temos uma chance. Essa é a herança dos brandos e pacíficos. O coração brando e pacífico, então, ele pode subir para a quarta escala. Bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça, porque serão saciados. Que justiça é essa? Eu fui injustiçado, então eu tenho que me vingar. Não. Não é essa justiça que Jesus está dizendo. Justiça é uma coisa, justiceiro é outra coisa. Aquela pessoa que busca justiça, ela quer o certo, o correto, não a vingança. Passada essa fase da pessoa que ela tem essa noção que ela tem que buscar aquilo que é correto, ela pode subir para a quinta fase, a quinta escada das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha que interessante essa bem-aventurança. Os misericordiosos alcançarão a misericórdia, ou seja, eles, quem é misericordioso, vai agir com misericórdia e vai receber também. A misericórdia, se você olhar a etimologia da palavra, vem do latim miseratio cordis, que quer dizer coração compadecido. É o coração, aquele coração que entende a dificuldade do próximo. Uma analogia podemos utilizar também como aquele coração miserável, mas não nesse sentido pejorativo, mas no sentido que o coração do misericordioso consegue entender a miséria do próximo. É o que moveu o samaritano, na parábola do bom samaritano, a socorrer aquele certo alguém, porque na passagem bíblica a expressão é essa: certa pessoa, certo alguém estava caído no caminho, havia sido roubado, agredido, e eis que um samaritano, que na época era mal visto pelos judeus, estava passando e socorreu. Ele não sabia quem era, porque esse samaritano ele estava movido de compaixão íntima. Nesses termos que a Bíblia traz, movido de compaixão íntima. O coração dele se pôs na misericórdia daquele que estava caído, na miséria daquele. Ele entendeu a miséria daquela pessoa que estava caída. Esse é o coração misericordioso. É um movido de compaixão. Passada essa fase da misericórdia, do coração misericordioso, o espírito está apto para subir mais uma escada, o sexto degrau, que é bem-aventurados os puros de coração. O que vem a ser puro de coração? É aquele que é bobão, que é ingênuo, que não sabe de nada, facinho de passar ele para trás. Não. O puro de coração é aquele, como Jesus disse, sejam dóceis, sejam prudentes, sejam dóceis como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, o puro de coração é aquele que olha o próximo e ele vê, ele faz um raio-x, e tem essa capacidade. Ele entende o íntimo daquela pessoa. Ele sabe captar a real necessidade que a pessoa tem e de sua índole. É a pureza de coração, não há maldade, não há malícia.
Paulo de Tarso, ele diz que é a prudência, o coração prudente. Ele age com prudência. E ele diz, mas como que isso pode se dar na prática? Jesus, ele tem até essa explicação que ele traz em Paulo e Estevão, que o amor de Cristo, ele constrange. E ele constrange no sentido de que você, quando olha para Jesus, e Jesus te olha nos olhos, você fica constrangido de tal maneira que você se envergonha, naquele exato momento, dos seus vícios, dos seus erros, e há uma necessidade íntima e pessoal de mudança. Esse é o constrangimento do amor de Jesus. É ver o belo onde ninguém mais vê. São as potencialidades da alma. Esse é o puro de coração. Ele consegue ver o belo onde ninguém mais vê. O puro de coração, então, está para subir mais um degrau. Bem-aventurados os pacificadores, ou aqueles que promovem a paz. É diferente dos pacíficos. Os pacíficos, eles são inertes. Eles já congregaram no seu coração, já assimilaram no seu coração a bem-aventurança da brandura, de não responder, da caridade do silêncio. Mas os pacificadores estão a um nível a mais, uma evolução a mais, que são aqueles ativos. Eles não estão na inércia. Eles são ativos, eles promovem a paz. É uma atitude. Se a gente seguir o exemplo de Gandhi, ele viveu numa época muito conturbada da Índia. Foi na década de 50, quando a Inglaterra já estava querendo entregar a Índia para o seu povo. Não iria mais a Índia ser uma colônia inglesa. E Gandhi estava inserido nesse movimento da independência da Índia. E durante esse processo aconteceu que os muçulmanos queriam uma nação só para eles. E Paquistão não existiu. O Paquistão e a Índia eram um país só. Era só um país. E durante esse processo de independência da Índia veio também o processo separatista. E Gandhi também teve que trabalhar nesta área. E acabou que houve a divisão. Paquistão. Criou-se o Paquistão para os muçulmanos e a Índia para os hindus e a minoria cristã. Então eles chamavam Gandhi para participar de movimentos contra a guerra. E Gandhi dizia, não, contra a guerra não. Eu participo se for a favor da paz, mas contra a guerra não. Tem até um fato ocorrido com ele, que as pessoas, ele teve muitos inimigos, aqueles que eram contrários, porque Gandhi não queria a divisão da Índia, ele queria a Índia unificada, com todos vivendo lá em paz, cristãos, muçulmanos, hindus, aquele caldeirão efervescente cultural. Difícil de administrar isso. Então ele teve alguns inimigos. E eis que ele estava na multidão, estava na rua, e um soldado veio, um guarda veio e deu um murro em seu rosto. Ele caiu, levantou-se, se arrumou. O soldado foi e deu outro murro nele. Ele se levantou, se ajeitou, e o soldado vira para ele e diz: quem foi que te ensinou a ser esse covarde, de não me revidar, de não me agredir? E aí ele responde: foi esse homem que está aí pendurado no crucifixo, no seu pescoço. E nem cristão era, Gandhi. Então a gente pode ver Gandhi como um exemplo de muitas dessas bem-aventuranças. Em especial brandura, pureza de coração e o pacificador por excelência.
vencida essa etapa de promover a paz, nós chegamos na última categoria, que é aquela em que quando o Espírito chega, ele já pode se considerar um Espírito perfeito, um Espírito puro, assim como Cristo é. Que bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça ou pelo meu nome. Por quê? Porque quando você chega nessa etapa, quando você já conquistou todas as bem-aventuranças dessa escala que nós vimos aqui agora, que Jesus nos trouxe, você se torna uma exceção, um anormal, uma pessoa não bem vista pela sociedade, porque você é diferente. Você não aceita mais ter as mesmas conversas mesquinhas, pequenas, fofocas, ver aqueles programas de televisão, que lixo cultural. Você tem uma outra forma de ver o mundo, você tem novas ideias, você não discute fatos e pessoas, você discute ideias. Você se torna uma pessoa estranha. Você deixa de ser esse androide do cotidiano da vida, que é só comer, trabalhar, comprar, consumir, dormir e acordar no todo dia e fazer as mesmas coisas. Você se torna uma outra pessoa, um outro espírito. Então você vai ser perseguido. Assim como Jesus foi, a gente nem precisa explicar o que aconteceu com Jesus. Quase todos os discípulos também. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como Jesus foi, ele não merecia ser crucificado dessa forma. Ele falou, não, vocês podem me crucificar, mas de cabeça para baixo. Paulo de Tarso, também em Roma, logo depois de Pedro, por ser considerado cidadão romano, não foi martirizado pela crucificação, que isso era coisa só dos gentios, dos estrangeiros. Ele foi decapitado. O único apóstolo mesmo de Jesus que não foi martirizado foi João, que morreu de velhice, foi perseguido, mas morreu de velhice, na ilha de Patmos. A gente pode ver também a figura de Estevão, ele era uma pessoa estranha, tanto é que Saulo de Tarso perseguiu. E quando ele estava no Sinédrio, Estevão, que na realidade era Gesiel, o irmão da noiva adorada de Saulo. Quem poderia imaginar? Então, quando ele estava no Sinédrio, Saulo perguntou para ele, mas que Messias é esse que vem libertar vocês? Ele foi crucificado, libertou nenhum de vocês. Vocês continuam sob o jugo romano, não mudou nada. Aí Estevão fala para Saulo, você queria o quê? Que viesse um homem numa biga romana, movido a cavalos, propenso a cair no primeiro buraco da estrada, de carne e osso? Ele não veio nos libertar desse mundo físico. Ele veio nos libertar da matéria opressora, do sofrimento, do obscurantismo, da infelicidade. Ele veio trazer vida. Então ele era uma pessoa estranha, Estevão, para dizer essas coisas. Do Sinédrio adiante já foi apedrejado. Então todas essas bem-aventuranças é uma escada. É uma escala, é interessante a gente ver isso. Que é justamente a evolução do Espírito. Os espíritos superiores, todos eles sofreram perseguição. Sócrates, por exemplo, não que ele tenha todas as bem-aventuranças, não vou dizer que Sócrates é um bem-aventurado em todas as instâncias, mas ele perturbou os governantes, os tiranos, aqueles que queriam acorrentar pela ignorância o seu povo, porque ele fazia as pessoas a pensar, a questionar, a buscar a verdade. Então ele foi condenado a tomar cicuta, o veneno. Sócrates tinha uma técnica muito interessante que se chamava maiêutica, que vem do grego, que quer dizer parto. Sócrates já sabia, há 300 anos antes de Cristo,
que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, como Jesus nos disse, que nós somos deuses e que nós vamos um dia ser Cristos. Só que já sabia disso. Como diz Santo Agostinho, no livro Confissões, escrito no ano 300 e pouco depois de Cristo, somos lamparina que há de ser estrela. Então ele usava a técnica da maêutica de parto, porque eles falavam para todo mundo: a verdade está dentro de vocês. Só que vocês têm que dar luz para essa verdade. Não é eu não estou colocando nada na cabeça de vocês. Ele dizia isso no seu julgamento: eu não coloquei nada na cabeça de ninguém. Todos vocês têm a verdade no seu interior. Eu apenas estou fazendo parto. A mãe dele era parteira, de mão cheia. Mas ele perturbou. Assim como tantos outros, Hipátia, em Alexandria, que foi esquartejada, grande astrônoma, filósofa, matemática, porque ela não seguiu o ritmo da época. No livro Segue-me, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ele vai trabalhar essas duas bem-aventuranças que Kardec trouxe: bem-aventurados brandos, pois serão a terra, e bem-aventurados pacíficos, ou pacificadores, que é o item 9. No capítulo 66, ele vai trazer o seguinte: recordemos o donativo da paz que a todos nos compete distribuir, a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos. Olha que interessante: evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem a marcha do dia a dia. Então ele vai solenizar obstáculos, ou seja, não colocar mais lenha na fogueira. Você está vendo um problema ali, uma discussão? Não ponha mais lenha na fogueira. Você pode optar em ser um pacífico ou um pacificador. Qualquer um dos dois está bom, já é meio caminho andado. O pacífico, ele vai ficar quieto. Ele não vai pôr lenha na fogueira, mas ele também não vai fazer nada. O pacificador, ele vai tentar apartar, separar. E falar para eles: calma, não é assim que resolve. Tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se, nem encontra tempo para ser infeliz ao trabalho. No livro Ceifa de Luz, capítulo 19, também de Chico e Emmanuel, ele diz que dos que saibam ouvir acentos graves, substituindo-lhe os ingredientes vinagrosos para bálsamo do entendimento fraterno. É o pacífico. Ele converte o vinagre azedo para um bálsamo fraterno do entendimento. Ele tem essa capacidade. Ele muda o clima daquele ambiente que ele está. Em Florações Evangélicas de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, ela vai trabalhar também essa questão interessante. No capítulo 35, Cisânia, ela traz a palavra Cisânia, que é uma rixa, né? Cisânia é rixa, desarmonia, é um descontentamento, é discórdia. E ela vai trabalhar o Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22, que é a terceira passagem evangélica que Kardec traz, que é a seguinte: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis a quem quer que mate. Não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. É bem firme, né, o que Jesus está dizendo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá condenado no fogo do inferno. Raca é um pejorativo, é um xingamento na época, em hebraico, que quer dizer homem que vale nada, né? Não vale nada. Jesus está querendo dizer aqui que é o pôr a lenha na fogueira, é xingar, é ir atrás de uma briga. Esses vão ser condenados pelo fogo do inferno. Mas a gente sabe o que significa esse fogo do inferno, a condenação do nosso juízo, porque nós sabemos que não existe um tribunal de julgamento, não é isso? O que vai condenar são as nossas ações
E aqui, quando a gente chegar lá no plano espiritual, a nossa consciência é o grande juiz que vai bater o martelo desse julgamento que Jesus traz aqui. Então ela vai trabalhar em cima dessa passagem, no capítulo 35, Cisânia, o seguinte. Ela vai falar, primeiramente, que é melhor você se passar de trouxa, de um bobão, né? Ah, sangue de barata, ele apanha, ele recebe xingamentos e não faz nada, ele fica quieto. É melhor você ser assim do que você se passar por o valentão, olha lá, o valentão bom da boca, o brigador. E olha que Joana de Ângeles era uma psicóloga por excelência. Vale a pena a gente seguir o que ela diz. Então, meu filho, ela diz, não tem problema não, deixa de falar que você tem sangue de barata, entendeu? É melhor do que você ser o bom da boca, porque lá em cima, você vai olhar depois aqui para baixo, nossa, que vergonha. É o constrangimento, é o amor que Jesus ensina que constrange. Você fica constrangido dos seus atos. E ela traz uma passagem tão bonita que é o seguinte: a pérola pálida a brilhar ostenta sua beleza graças ao estoicismo, ou seja, ao empenho ao bem do mergulhador que desceu às águas abissais para arrancá-la da ostra presa nas rochas submarinas. Ou seja, ela sabe que não é fácil a gente segurar o ego ali, né? Ela sabe que não é fácil segurar, dá vontade de responder, mas ela fala, olha a dificuldade, mas a pérola vai brilhar porque o mergulhador foi lá no fundo dos abismos. Impossível fugir, ou seja, fazer brilhar a joia, se não houvesse sido esse brilho precedido pelo esforço do garimpeiro ignorado, que se adentrou pela mina perigosa a buscá-la. Então o João de Ângeles sabe que é difícil a gente segurar. Não ouvides que ao mais esclarecido é exigida maior dose de tolerância, de compreensão e de misericórdia. Interessante o que ela diz. E nós aqui estamos recebendo um néctar muito poderoso da doutrina espírita. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem um espírito aqui, para a gente já finalizar, que eu gosto muito dele, é o espírito de Rava. Aqui dentro mesmo desse capítulo, que vai trazer os corpos bilioso e o corpo linfático. O corpo bilioso vem a ser aquele mais rígido, mais austero. São aquelas pessoas mais, que já infla o peito assim, que já quer agredir, que já quer responder a uma agressão. O linfático é aquele corpo, aquela pessoa mais dócil, mais tranquila. Fala, não, mas aquele rapaz é uma moça, entendeu? Tranquilo. E realmente esses corpos bilioso, linfático, tem mais outros, que é o melancólico, o sanguíneo, eles realmente é trabalhado pela psicologia e tal. E ele vai trabalhar essa questão, esse espírito de Hahnemann, tá? Que foi ditado em 1863. Que onde está a causa da agressividade, da cólera, da intemperança? No espírito ou no corpo bilioso? Onde está a origem da brandura, da mansuetude? No espírito ou no corpo linfático? Vem trabalhar isso. A causa é onde, gente? Nós sabemos, é do espírito. Então ele vem trazer aqui, quem quiser, é interessante, aqui está no item 10, viu, do capítulo 9. Que o espírito nervoso, áspero, rígido, se ele reencarnar no corpo linfático, ou seja, tranquilo, ele vai ser nervoso, a pessoa vai ser nervosa, vai ter a ira, vai ter a cólera, não adianta, porque a causa está no espírito, não é no corpo, e vice-versa. Um espírito de uma pessoa calma, tranquila, que vem no corpo bilioso, vai ser calmo. Você vê quantos brutamontes que a gente vê, né? Às vezes até que eles vão fazer academia, grandão. Você vai conversar com eles, umas moças, porque reside no espírito e não no corpo bilioso ou linfático. Ele traz essa questão porque ele traz a bile, né? A bile é aquela substância mais amarga, mais densa do corpo humano, e o linfático vem aqueles líquidos que circulam o sistema linfático, que é mais sutil. Esse espírito Hahnemann, ele é
criador do meu partido. Pai do pai. Sabe? Trata Né? esse Aqui, ó. filho. Tem a ver então, toda essa questão que ele traz. É. E na Revista Espírita, obrigado pela contribuição, ele é o meu partido, então. E na Revista Espírita de 1863, o mesmo ano que o Espírito de Hahnemann trouxe essa comunicação, tem um caso muito interessante que Kardec vai trazer na revista de julho de 1863, de um rapaz, não gente, eu passei o tempo, mas vai ser rapidinho, de um rapaz, 23 anos, novinho, que havia se tornado espírita há poucos meses. Kardec fala que há poucos 3 meses ele se apaixonou e se tornou espírita. Mas ele era muito raivoso, brigão, chegava em casa, brigava, não aceitava as coisas, discutia com facilidade. E aí Kardec vai trabalhar essa questão, né? De onde que vem essa raiva dele? Porque conhecedor da doutrina espírita, estudioso, há pouco tempo, mas interessado. E ele vai falar, Kardec vai deixar isso bem claro, ele é um espírito, gente. Mas ele vai ainda ser domesticado pela doutrina espírita, com o tempo, devagar. E passado alguns anos, de fato, esse rapaz fica mais tranquilo. Ele se assenta, ele entende. Mas foi fácil trilhar? Não. Ele mesmo fala, esse rapaz, os seus relatos, que quando a raiva vinha, ele vinha, segurava e não deixava subir pela cabeça. Ele segurava, ele continha. Aqui João de Anjos falou, a pérola, para ser alcançada, o seu brilho, o pescador tem que ir nos abismos buscar ela. Não é fácil. Você não consegue com facilidade. É uma luta. É um processo. E aí, Kardec vai falar o seguinte para esse rapaz: você teve que se reencarnar nesse corpo seu, um corpo bilioso. Você já é um espírito raivoso, com ira, colérico, e você escolheu lá no plano espiritual em reencarnar no corpo bilioso. Ah, você podia ter vindo no corpo linfático, seria mais tranquilo para você lidar com essa cólera. Mas qual o mérito teve? Você pediu para vir no corpo bilioso porque você escolheu a ferramenta para trabalhar a paciência. Então, quando a gente pede paciência, a misericórdia traz ferramenta para a gente trabalhar. Divaldo Franco fala que não pede mais paciência, não. Que ele vai vir só ocasiões difíceis para ele trabalhar paciência, porque a gente não vai trabalhar paciência no local tranquilo, de paz, de serenidade, não vai. É só onde realmente tem conflito, dificuldade, não é isso? E a gente pode ver que a maioria das pessoas brandas e pacíficas reencarnam onde? Em meio à guerra, confusão, porque é ali que elas vão fazer a diferença. Então é isso mesmo, o estudo da noite. Vamos pedir que Mestre Jesus, a pleiade de espíritos superiores, amigos, possa trabalhar em nossos corações cada uma dessas bem-aventuranças, pouco a pouco, porque é como Kardec já disse, o verdadeiro espírita é aquele que tem seu empenho, ele promove empenhos para dominar, para domar as suas más inclinações, não é isso? Não é aquele que vai se tornar santo de uma hora para outra, que vai adquirir todas as bem-aventuranças de uma hora para outra, mas sim subir cada degrau para que nós possamos entender esse verdadeiro amor que o Sublime Mestre nos trouxe, que é o amor incondicional, aquele que não julga, aquele que não pede nada em troca, pois ele é o sublime pastor, a quem Deus confiou todos nós, todas as suas ovelhas, para que ele pudesse conduzir a brandura, a paciência, a mansuetude. Sejamos nós, todos esses promovedores da paz, para que a gente possa ter o direito de fazer a diferença no meio social que a gente vive, no nosso trabalho, no nosso lar, neste planeta. O pouquinho, a parcela que cada um de nós podemos oferecer
para a sociedade. Já é uma luz que nós podemos acender em meio à escuridão. Que Jesus, mestre amigo, e toda a pleiade de espíritos de luz possam iluminar este planeta neste momento em que estamos vivendo, de fato, de provas, de expiações, de flagelos, mas rumo à regeneração iluminada da terra e do Espírito. Que assim seja. Graças a Deus.